chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti, chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, seria dia de meditarmos a catequese do Papa, do novo Papa Leão. Mas, no entanto, ainda não começaram suas catequeses. Por isso, hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas reflexões neste Jubileu da Esperança sobre as catequeses do Papa Francisco sobre a esperança cristã. E na manhã deste domingo nós queremos refletir sobre o caminho de Emaús, um caminho de esperança. Que nós possamos nos alimentar das palavras do Evangelho, deixarmos iluminar pela reflexão do Papa Francisco para viver intensamente o espírito da Páscoa. Neste tempo pascal, vivermos como ressuscitados, homens novos, mulheres novas, e nos colocarmos a caminho. Vamos então fazer a oração do Jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações, pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se dois ou mais se reunirem em meu nome, com o desejo de a verdade compreender, no meio deles estarei saciando a fome, partindo o pão eu darei a conhecer. Se dois ou mais se reunirem em meu nome, com o desejo de a verdade compreender, no meio deles estarei saciando a fome, partindo o pão eu darei a conhecer. O texto bíblico que ilumina a nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, os versículos 13 a 35. Vamos ouvir com bastante atenção. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então, Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então, Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Na sua catequese do dia 24 de maio de 2017, o Papa Francisco nos convidava a analisar a experiência dos 2 discípulos de Emaús, sobre a qual fala o Evangelho de Lucas, que acabamos de ouvir. Assim diz o Papa Francisco: imaginemos a cena. 2 homens caminham desiludidos, tristes, decididos a deixar para trás a amargura de uma vicissitude mal sucedida. Antes daquela Páscoa, estavam cheios de entusiasmo, convencidos de que aqueles dias teriam sido determinantes para suas expectativas e para a esperança do povo inteiro. Jesus, ao qual tinham confiado a própria vida, parecia ter finalmente chegado à batalha decisiva. Agora manifestaria o seu poder, depois de longa fase de preparação e de escondimento. Era isso que eles esperavam, mas não foi assim.
Os dois peregrinos cultivavam uma esperança somente humana, que agora desabava. Aquela cruz erguida no Calvário era o sinal mais eloquente de uma derrota que não tinham previsto. Se deveras aquele Jesus era segundo o coração de Deus, deviam chegar à conclusão de que Deus estava inerme, indefeso, nas mãos dos violentos, incapaz de opor resistência ao mal. Assim, naquela manhã de domingo, os dois fogem de Jerusalém. Ainda tinham nos olhos os momentos da paixão, a morte de Jesus, e na alma o pensamento atormentado pelos acontecimentos, durante o repouso forçado do sábado. Aquela festa de Páscoa que devia entoar o canto da libertação, transformou-se, pelo contrário, no dia mais doloroso da sua vida. Deixam Jerusalém para ir a Lourdes, a uma aldeia tranquila. Tem toda a aparência de pessoas empenhadas em apagar uma recordação que trazia mágoas. Portanto, encontram-se numa estrada e caminham tristes. Este cenário, a estrada, já tinha sido importante nas narrações dos evangelhos. Agora se tornará cada vez mais relevante no momento em que se começa a narrar a história da igreja. O encontro de Jesus com aqueles dois discípulos parece ser totalmente casual. Assemelha-se a uma das numerosas encruzilhadas que se encontram na vida. Os dois discípulos prosseguem pensativos, e um desconhecido caminha ao lado deles. É Jesus, mas os seus olhos não são capazes de reconhecê-lo. E então Jesus começa a sua terapia da esperança. O que acontece nessa estrada é uma terapia da esperança. Quem a faz? Jesus. Em primeiro lugar, pergunta e escuta. O nosso Deus não é um Deus intrometido. Embora já conheça o motivo da decepção dos dois, deixa-lhes o tempo para poder sondar profundamente a amargura que se apoderou deles. Daqui surge uma confissão, que é um refrão da existência humana. Nós esperávamos, mas... Quantas tristezas, quantas derrotas, quantas falências há na vida de cada pessoa. No fundo, somos todos um pouco como esses dois discípulos. Quantas vezes na vida esperamos? Quantas vezes nos sentimos a um passo da felicidade e no fim ficamos desiludidos? Mas Jesus caminha com todas as pessoas desanimadas que seguem cabisbaixas. E caminhando com elas, de forma discreta, consegue restituir-lhes a esperança. Jesus fala com eles, sobretudo através das Escrituras. Quem pega o livro de Deus nas mãos não se cruza com histórias de fácil heroísmo, campanhas de conquistas impetuosas. A verdadeira esperança nunca é pouco dispendiosa, passa sempre através das derrotas. A esperança de quem não sofre talvez nem sequer seja tal. Deus não gosta de ser amado como poderíamos amar um general que leva o seu povo à vitória, aniquilando no sangue os seus adversários. O nosso Deus é uma chama esmorecida que arde num dia frio e de vento. E não obstante a sua presença neste mundo possa parecer frágil, ele escolheu o lugar que todos nós desdenhamos. Em seguida, Jesus repete também aos dois discípulos o gesto fulcral de cada Eucaristia. Pegou o pão, abençoou e depois partiu oferecendo. Nesta sequência de gestos, não há porventura toda a história de Jesus? E não há em cada Eucaristia também o sinal do que deve ser a Igreja? Jesus pega-nos, abençoa-nos, parte a nossa vida, porque não há amor sem sacrifício, e oferece-a aos outros, oferece-a a todos. O encontro de Jesus com os dois discípulos de Emaús é rápido. Todavia, nele está todo o destino da Igreja. Narra-nos que a comunidade cristã não está fechada numa cidade fortificada, mas caminha no seu ambiente mais vital, ou seja, na estrada. E ali encontra as pessoas com as suas esperanças e as suas desilusões,
por vezes pesadas. A Igreja escuta as histórias de todos, assim como sobressaem do íntimo da consciência pessoal, para depois oferecer a palavra de vida, o testemunho de amor, amor fiel até o fim. E então o coração das pessoas volta a arder de esperança. Todos nós, na nossa vida, tivemos momentos difíceis, obscuros, momentos nos quais caminhávamos tristes, pensativos, sem horizontes, somente com um muro à nossa frente. E Jesus sempre está ao nosso lado para nos dar esperança, para nos aquecer o coração e dizer: vai em frente, estou contigo, vai em frente. O segredo da estrada que conduz a Emaús resume-se inteiramente nisso. Mesmo através das aparências contrárias, continuamos a ser amados, e Deus nunca deixará de nos querer bem. Deus caminhará sempre conosco, sempre, até nos momentos mais dolorosos, nos períodos mais difíceis. Também nos momentos de derrota, ali está o Senhor. E o Papa então conclui esta catequese. E esta é a nossa esperança. Vamos em frente com essa esperança, porque Ele está ao nosso lado e caminha conosco sempre. Ecologia integral é um grito de esperança, de alerta e compromisso por uma nova aliança. Mas o homem na ganância perde a compreensão. Ele explora sem limites, não respeita a criação. Por isso estamos aqui, reunidos com nossos irmãos, para celebrar e louvar a beleza da criação. Para celebrar e louvar a beleza da criação. Para conhecer o Senhor, é necessário caminhar com Ele, escutar longa e atentamente a sua palavra, deixar-se cativar por Ele, sentar-se à mesa com Ele e deixar que Ele parta e reparta o pão da vida. E depois de reconhecê-lo, é necessário realizar imediatamente o caminho de volta para a comunidade, para partilhar com os outros a experiência do encontro com o Senhor. Fazer o caminho com os discípulos de Emaús é uma oportunidade privilegiada para recuperarmos o lugar e o sentido da conversação nas nossas diferentes relações pessoais, ou seja, recuperar o sentido do diálogo. Vivemos num mundo onde as pessoas estão super conectadas com as telas, mas como dizia o grande sociólogo Zygmunt Bauman, são relações frias e líquidas, acabam com facilidade e escoam pelo ralo porque não se cria vínculos. Sem essa presença, sem um encontro pessoal, há um empobrecimento da verdadeira comunicação dialógica, cara a cara, diante do olhar do outro. Fora desta comunicação vivente com o outro, já não é possível autenticar a experiência do nosso próprio eu, pois nos falta a relação primordial com o tu. A fração do pão continua a ser para os discípulos de Jesus de todos os tempos um sinal por excelência da presença do ressuscitado. O lugar onde eles podem e devem descobrir essa presença e a partir do qual poderão dar testemunho da ressurreição. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador.
Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos estar sempre a caminho e perceber a presença de Cristo conosco. Ele caminha conosco sempre. Que nós possamos caminhar, fazer esse caminho de Emaús, mas o caminho de volta, o caminho daqueles que reconheceram Jesus e que por isso saem a anunciar, se tornam uma igreja missionária, uma igreja que caminha sempre, sempre, sempre. Que o Senhor Deus de amor e bondade, o Deus da esperança, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem.